CEO demite faxineira em reunião, mas surge a verdade oculta, que transforma tudo em 30 segundos. Era uma manhã qualquer, no grande edifício corporativo em São Paulo. O silêncio cortante da sala de reuniões do 15º andar se transformou em um grito quando o CEO, de olhar implacável, decidiu demitir Ana, a faxineira que era a alma daquele lugar. Ninguém esperava o impacto daquelas palavras. As vozes abafadas dos colaboradores se apagaram e o peso da injustiça parecia até palpável. Ana, com seus 35 anos e um sorriso que iluminava os corredores, não era apenas uma funcionária. Ela era uma mulher que sonhava com um futuro melhor para sua família, que estudava administração e serviço social nas noites escuras de São Paulo, determinada a ajudar os outros. Mas naquele instante, tudo se desmoronava. Raquel, a recepcionista do andar, não podia acreditar no que ouvia. Sua mente a levava flashes da história de Ana. O cuidado com os detalhes, a dedicação que ela colocava ao manter a empresa limpa. Conhecia bem Ana e sabia que ela era muito mais do que uma faxineira. O olhar de compaixão de Raquel encontrou o de Ana, e assim como um raio em céu limpo, a coragem se acendeu. Ela se levantou, quase como se uma força invisível a puxasse para frente, pronta para defender a mulher que por tantos meses passara despercebida. Com todo respeito, senhor, o que a senhora Ana faz aqui não pode ser reduzido ao seu trabalho. Ela é uma guerreira, Raquel começou, suas palavras reverberando pelos ouvidos atordoados. E como um eco reflexivo, ela continuou. Vocês não veem o que ela representa, vocês não sabem que Ana é mãe de Miguel, o menino que você ajudou a se formar anos atrás quando a vida lhe pregou uma peça. A sala ficou em silêncio. A tensão parecia aumentar. Naquele momento, a ficha caiu para o CEO. Ele estava diante de seu próprio passado, de suas próprias escolhas. A realidade o atingiu como um golpe. O semblante de Raquel fervilhava de emoção e determinação, e a coragem dela tremulava como uma bandeira numa luta que há muito precisava ser travada. As vozes sussurrantes de espanto na sala, misturadas com a indignação, enchiam o ar. O que antes era um ato insensível, agora florescia numa reflexão profunda sobre respeito e dignidade humana. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana, entre as sombras do espaço, presenciava toda a cena, seu coração batendo forte, cada pulsação carregando esperança e medo. Estaria prestes a viver uma virada em sua história? O olhar do CEO, que antes era de descaso, agora refletia uma inquietação inesperada. As trocas de olhares, as respirações pesadas e a expectativa crescente criavam uma atmosfera eletrizante. A coragem de Raquel havia colocado em xeque a visão estreita daquele homem, e Ana se via em um momento decisivo, aguardando a resposta que poderia transformar seu futuro. As palavras e sentimentos explodiam no ar. Tudo estava prestes a mudar. Todos respiravam fundo, prontos para ver como a história da faxineira, que sonhava em ajudar o próximo, se entrelaçaria com o futuro da empresa. A jornada de Ana se desenrolava como um mistério apaixonante, prometendo impressionantes reviravoltas. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor, mas a tensão que pairava no ar era ainda mais intensa. Todos olhavam para o CEO, que agora parecia estar lutando contra os próprios demônios. Ele passava a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto nervoso, enquanto tentava processar tudo o que acabara de ouvir.
Raquel não se movia de seu lugar, seu olhar fixo, desafiador e firme, enquanto Ana continuava ali, entre sombras e luzes, como uma espectadora de sua própria vida. Eu não sabia, murmurou o CEO, com uma voz trêmula, quebrada por um misto de incredulidade e arrependimento. Os olhos dele se encontraram com os de Ana, e por um breve instante, os dois estavam conectados por uma realidade que havia sido ocultada por muito tempo. Ana sentiu um calor invadir seu peito. Seriam esses os primeiros sinais de uma mudança? Raquel, percebendo a hesitação do CEO, decidiu que não era hora de recuar. Senhor, a Ana não é apenas uma funcionária. Ela se esforça todos os dias para proporcionar a melhor vida possível para seu filho. O que ela faz aqui é digno de respeito e apreciação, não de desprezo. Sua voz ressoava forte, e cada palavra parecia uma flecha certeira contra a indiferença. As palavras de Raquel ecoavam, criando ondas de coragem e solidariedade ao redor. Vários colegas de trabalho começaram a se manifestar. Um estagiário soltou um "é verdade", e uma gerente se uniu a ele, dizendo que Ana sempre ajudava com questões de serviço e seguia com um sorriso no rosto, mesmo em dias difíceis. A defensoria coletiva tomou espaço. O que antes era um cenário de desespero, agora se transformava em um clamor unido pela justiça. Ana sentia uma mistura de vergonha e gratidão. Sabia que não poderia encarar os olhos de todos, mas a energia que a cercava fazia-a sonhar acordada. O sonho de ser uma voz para os que não a têm, de realmente mudar vidas. Por favor, senhor, repense isso. A decisão de demiti-la não reflete o que ela realmente traz para a equipe, para a empresa. É importante, vital até, enxergarmos além de cargos e funções. Continuou Raquel, agora determinada. O CEO inspirou profundamente e, enquanto se preparava para responder, o tempo parecia se estender. Ana sentiu a respiração parar em seu peito. Ela sabia que aquela resposta havia se tornado um divisor de águas. Vamos fazer uma pausa, disse ele. Precisamos conversar sobre isso em outro nível. Naquele instante, as esperanças começaram a crescer como brotos em um solo fértil. Todos se entreolharam, a eletricidade da mudança correndo pelo corpo de cada um deles. Mas o que viria a seguir? Ana ainda não sabia se a luta terminaria ali ou se tornaria um embate mais intenso. Nas profundezas de seu ser, um misto de medo e esperança pulsava. Poderia a sua história ser ouvida? Seria ela realmente capaz de transformar a definição de sucesso naqueles corredores frios e austeros? E enquanto o grupo começava a dispersar, um funcionário mais próximo de Ana a chamou com um olhar curioso e preocupado. Ana, você pode nos ajudar a organizar uma petição? Precisamos mostrar ao CEO que ele precisa reconhecer pessoas como você. Aquela ideia acendeu uma nova chama na alma de Ana. A oportunidade de ser ouvida estava ali, bem diante dela. E a batalha para conquistar seus direitos e garantir um futuro digno para seu filho só estava começando. Assim, o que parecia uma simples demissão se transformava em um grito por dignidade. E Ana, com o coração acelerado, já sabia que a história dela estava prestes a se tornar muito maior do que apenas seu trabalho. A luta estava apenas começando. Ana saiu da sala com o coração batendo forte. As palavras do colega ecoavam na sua mente como um mantra. Precisamos mostrar ao CEO que ele precisa reconhecer pessoas como você. A ideia de organizar uma petição parecia um convite à ação que nunca havia imaginado. Era a chance de reivindicar não apenas seu trabalho, mas a dignidade que vinha junto a ele. Ao retornar à sua mesa, Ana percebeu que a atmosfera estava diferente. Olhares que antes passavam por ela sem notar, agora eram cheios de empatia e encorajamento. A solidariedade da equipe a envolvia como um cobertor quente em um dia frio. O estagiário a seguiu e, com um sorriso nervoso, disse: "Estou dentro, vamos fazer isso juntos."
A primeira coisa é reunir as pessoas, respondeu Ana, tentando manter a voz firme. Vou precisar do apoio de todos vocês. Ela mal podia acreditar em como aquela sala, que parecia um campo de batalha momentos atrás, agora se transformava em um espaço de esperança e coletividade. O grupo começou a se formar ao redor de Ana. Alguns colegas foram se aproximando, outros se oferecendo para ajudar a redigir a petição. A cada nova pessoa que se juntava, Ana sentia um frio na barriga, mas a determinação crescia. Ela olhou ao redor e viu rostos que antes eram apenas conhecidos, agora se tornavam aliados. Vamos fazer uma lista de pontos que queremos abordar, sugeriu Raquel, assumindo rapidamente um papel de liderança. Ana apreciou a iniciativa. Era como se cada um estivesse preenchendo as lacunas da história que ela precisava contar. E naqueles momentos, o medo de falar em público, de ser rejeitada, se tornava um simples detalhe diante do que estavam prestes a realizar. Enquanto conversavam sobre como estruturar a petição, Ana compartilhou suas experiências, os desafios diários que enfrentava, não apenas no trabalho, mas na vida. Como era um desafio conciliar as demandas da empresa com as responsabilidades de ser mãe. A sala estava cheia de emoção e as palavras dela tocavam os corações de todos. Era uma conexão que se formava no ar, e o que parecia apenas trabalho se tornava um movimento. Queremos reconhecimento, respeito. Não somos apenas funcionários, somos seres humanos com histórias e lutas. A voz de Ana ecoava como um grito de guerra, e naquele instante ela percebeu que não estava sozinha. Os rostos ao seu redor acenavam em concordância e a energia pulsava, criando uma nova realidade. À medida que a petição tomava forma, a ansiedade se transformava em uma determinação feroz. Todos sabiam que não era apenas sobre Ana. Era uma luta pelos direitos de cada um clamor por dignidade. E mesmo que houvesse um medo sutil sobre como a direção da empresa reagiria, a união do grupo falava mais alto. Vamos apresentar isso ao CEO amanhã mesmo. Seremos a voz que ele não esperava ouvir, exclamou Raquel, e o grupo aplaudiu. Ana sentiu uma onda de confiança invadir seu ser. O coração pulsava de emoção enquanto as ideias se misturavam em sua mente. Mas com essa adrenalina nova, uma pergunta ecoava na sua cabeça. E se ele não ouvisse? E se tudo isso acabar em frustração? Depois de horas de conversa, a petição estava quase pronta. Ana se dirigiu para casa pela primeira vez em semanas, com um leve sorriso nos lábios. Era um sentimento inédito, um sopro de esperança que já havia há muito tempo desaparecido. Mas ao chegar em casa, ao olhar para o pequeno rosto de seu filho, ela percebeu que a luta era ainda maior do que qualquer um poderia imaginar. O dia seguinte prometia ser um desafio colossal, e Ana sabia que as consequências poderiam ser imensas. Perder aquele emprego poderia significar perder o sustento, mas se não lutasse e se calasse, perderia ainda mais a própria voz. Enquanto ela se preparava para dormir, um pensamento a assombrava. A verdade seria realmente ouvida? Amanhã seria um dia decisivo e a pressão começava a crescer. Ana sentiu que a batalha estava apenas começando, mas a transformação já estava em movimento. Ana acordou antes do despertador tocar, a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas. Um misto de nervosismo e determinação pulsava dentro dela. Olhou para o relógio e, percebendo que não podia perder tempo, levantou-se rapidamente. O café da manhã consistiu em um pão e um gole de café, mas o que ela realmente precisava era de coragem. No caminho para o trabalho, o trânsito parecia mais lento do que nunca. Cada semáforo que demorava a abrir era como se o universo estivesse testando sua paciência. Mas dentro dela, uma chama ardia. Cada vez mais claro, o objetivo estava à frente: fazer com que sua voz e a de seus colegas fossem ouvidas.
Ao entrar no edifício, sentiu o cheiro familiar do café fresco e ouviu o murmúrio conhecido da equipe se preparando para o dia. Mas, naquela manhã, a atmosfera estava carregada. Os olhares trocados entre os colegas eram cúmplices, todos vibrando na mesma sintonia de esperança e apreensão. Ana subiu as escadas, seu coração batendo na batida de um tambor. Ao chegar à sala de reuniões, sentiu uma onda de familiaridade ao ver seus colegas se reunindo. Um por um, eles foram entrando, e ela notou que a maioria estava nervosa, mas havia também uma determinação visível nos rostos deles. "Estamos prontos?" perguntou Raquel com um olhar firme. Ana respirou fundo e respondeu: "Sim, nós estamos." O momento estava próximo e cada segundo parecia uma eternidade. Quando o CEO entrou na sala, uma tensão palpável tomou conta do ambiente. Ele era exigente e, muitas vezes, intimidador. Ana se lembrou das vezes em que ele não prestou atenção em suas contribuições, dos olhares dispensados quando ela falava. Mas hoje era diferente. Eles estavam prontos para se levantarem. A reunião começou, e as palavras do CEO foram um misto de elogios e cobranças. Ana sentiu cada frase como um peso em seu peito. Quando finalmente chegou o momento de apresentar a petição, seu coração disparou. O grupo olhou para ela, e apesar do nervosismo, ela se sentiu cercada de apoio. Nós, funcionários dessa empresa, viemos aqui hoje para falar não apenas em nosso nome, mas em nome de todos que fazem parte dessa equipe. Ana começou, sua voz firme e clara. Ela expôs os pontos e as conquistas, entrelaçando suas experiências pessoais com a luta coletiva. Era a verdade sendo jogada na mesa, sem reservas nem medos. Mas à medida que as vozes se levantavam e a petição ganhava vida, o CEO desviou os olhos, como se as palavras não o atingissem. Frustrações começaram a brotar, e Ana sentiu a pressão aumentar. Em um momento tenso, um colega levantou a mão. "Respeito, reconhecimento, tudo isso é o que queremos", exclamou. Urgente, a sala murmurou em aprovação, mas o CEO apenas arqueou uma sobrancelha, desdenhando. Então aconteceu. A faxineira, uma funcionária que sempre esteve no fundo, ao lado das mesas, pegou coragem e começou a falar. "O que vocês não sabem é que eu também já passei por isso. Vi pessoas serem desvalorizadas e não tive coragem de falar, até agora." O silêncio predominou. A voz dela foi como um grito de verdade que ecoou em cada canto da sala. Contou sobre as lutas diárias, os desafios, sobre como se sentiu invisível até aqueles momentos de coragem. Em menos de 30 segundos, a verdade trouxe à tona um novo entendimento. O olhar do CEO mudou, e a dinâmica da reunião virou de cabeça para baixo. Ana sentiu seu coração disparar. Não apenas pelo que estava acontecendo, mas pela revelação que estava por vir. O que aquele momento significaria para todos eles? A verdade estava à espreita, e tudo poderia mudar nas próximas palavras que seriam ditas. O que viriam a seguir? A luta de Ana ganharia um novo tom, e o futuro agora parecia repleto de possibilidades. O clima na sala tornou-se denso, quase palpável. A faxineira continuou, sua voz clara e emocionada, conectando-se com cada um ali presente. "A gente só é ouvido quando se levanta. E eu não estou falando só de mim. Todo mundo aqui já teve seus dias de luta." Algumas pessoas assentiram, outras pareciam processar o impacto daquele desabafo. Ana sentiu seu coração pulsar mais rápido. As palavras da faxineira ressoavam com verdade, e logo percebeu que a sala estava se transformando. O que um dia foi um marasmo de indiferença começava a viver. Algumas pessoas na equipe começaram a murmurar também, compartilhando suas próprias histórias de desvalorização e silenciamento. "Essa empresa sempre nos disse que somos uma família", disse Pedro, um colega que estava invariavelmente calado até então. Então,
Onde está a nossa voz? Onde está o respeito por quem nós somos e pelo que fazemos? Sua pergunta era poderosa e o ambiente parecia elétrico. O CEO, que até então mantinha uma postura impassível, por fim, começou a demonstrar sinais de desconforto. Ele olhou ao redor, finalmente percebendo que a maré tinha mudado. Precisamos reconhecer que todos aqui têm valor, independentemente do cargo ou da função, continuou Ana, aproveitando a onda de coragem que tomava conta da sala. Não podemos mais deixar que as vozes menores sejam abafadas. Cada um tem uma história, e cada história importa. O murmúrio cresceu, e agora a sala ressoava com ecos de apoio. Ana olhou para o rosto do CEO, buscando qualquer pista sobre a sua reação. Poderia alguém tão poderoso ceder a pressões tão humanas? Sentiu a expectativa no ar levantar como ondas em um mar revolto, e a incerteza era ao mesmo tempo aterradora e excitante. Ele, visivelmente agitado, finalmente disse: "Deem um tempo. Eu realmente não esperava que isso se tornasse uma espécie de protesto." A frase inicial era hesitante, mas logo se tornou mais firme. "Contudo, a voz de todos aqui é importante. Precisamos conversar." Ana respirou fundo. Esse era o momento em que os pequenos poderiam finalmente ser ouvidos. Mas com um olhar mais atento, percebeu que a indecisão ainda pairava sobre o CEO. O que isso significava para eles todos? Seria suficiente uma simples conversa? Ou a mudança necessária era mais profunda? O clima flutuava entre esperança e receio. Poderiam as histórias compartilhadas, aquele momento de força coletiva, realmente provocar uma transformação verdadeira e duradoura? Então, como se um novo despertar estivesse se formando, a faxineira olhou diretamente para o CEO e perguntou: "E quanto a nós que estamos sempre aqui vendo de longe, o que vocês vão fazer para que mudanças realmente aconteçam?" Foi como uma faísca que acendeu uma chama. Ana observou os rostos de seus colegas, sentindo que uma nova era poderia estar começando. Mas a pergunta ainda pairava no ar, sem resposta. A ansiedade voltou, mas agora impregnada de uma nova esperança vibrante. O momento clímax era iminente, e todos eram agora parte dessa trama. O que o CEO diria em resposta? Aquela reunião estava apenas começando a se desdobrar, e Ana sabia que a luta estava apenas no começo. A transformação que todos tanto ansiavam estava prestes a se revelar, mas a verdadeira mudança exigiria coragem de todos. Qual decisão o CEO tomaria? O futuro da empresa e de seus funcionários dependia da resposta que viria a seguir, e com isso uma nova jornada estava prestes a começar. O que se desenrolaria neste novo capítulo? O silêncio na sala se tornara ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos no CEO, que parecia estar em conflito consigo mesmo. A pressão da realidade que os colegas haviam exposto pesava como uma rocha. Ana sentiu a tensão no ar. Ele respirou fundo, lutando para encontrar as palavras corretas que poderiam levar a uma nova era. "Eu não pretendo ignorar o que foi dito aqui", começou o CEO, sua voz balançando entre a hesitação e a firmeza. No entanto, todavia, ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "A empresa precisa funcionar. Precisamos de resultados." As palavras ecoaram pela sala, pesada como chumbo. Ana viu as expressões de seus colegas se tornarem sombrias, quase como se suas esperanças estivessem sendo sufocadas. Aquela luta coletiva parecia estar prestes a ser desmantelada por um discurso corporativo. Pedro abriu a boca para protestar, mas Ana o deteve com um movimento sutil de sua mão. Era uma luta delicada, uma loja de cristal prestes a se estilhaçar. Então, o que fez o CEO em seguida foi inesperado. Ele se virou para a faxineira que ainda estava lá, observando a cena se desenrolar. "Ana Carolina", disse ele, puxando uma folha de papel do bolso, "você está demitida." As palavras caíram como uma bomba. O murmúrio consternado tomou conta da sala. Como ele podia fazer isso?
A coragem dela, seu desabafo visceral, agora fora punida. Ana sentiu um nó na garganta. Havia uma onda de indignação crescente entre os colegas. E a faxineira simplesmente ficou paralisada, a expressão de choque no rosto. "Espere um minuto", Pedro disse, levantando-se. "Você não pode fazer isso. Todo mundo viu o que ela compartilhou. Essa é uma demissão por se levantar." E então, em um momento de bravura inesperada, Ana se levantou. Ela olhou diretamente nos olhos do CEO, que não parecia preparado para o olhar indomável que ela carregava. "Você pode me demitir, mas a verdade é uma força que não se apaga", ela declarou, a voz firme e sólida como ferro. "Se essa empresa não consegue ouvir, então está fadada ao fracasso, e você, mais do que ninguém, deveria saber disso." A sala ficou em silêncio de novo, mas agora com uma energia diferente. A tensão havia se modificado em algo mais poderoso. As vozes tinham ecoado, e agora todos ali estavam dispostos a lutar. Ana sentiu um calor percorrer seu corpo, um combustível que a impulsionava. As histórias que eles compartilhavam juntas eram mais fortes do que qualquer demissão. O CEO encarou Ana, os olhos arregalados, quase confusos. Ele se perguntava como aquela mulher, a mesma que ele criminalizara em um momento, poderia ter transformado toda a dinâmica da sala. Era como se as cartas do jogo estivessem sendo remexidas a todo instante, e ele não tinha controle sobre o que acontecia. Se você pensa que pode apenas silenciar uma voz e esperar que tudo continue como se nada fosse, ele respondeu, tentando manter a fachada de autoridade. Então a situação aqui precisa mudar de maneira urgente. Ana sabia que aquele era o momento de transformação que todos esperavam. A sala começou a se agitar. Os colegas começaram a compartilhar suas experiências, agora com mais intensidade. Cada palavra era um pequeno grito de resistência, ecoando de maneira cada vez mais forte, como se todas as vozes se unissem em um só clamor. O sonho de ser ouvido ganhava forma. O CEO franziu o senho. Ele sentiu que não poderia mais ignorar a maré que se levantava. Ele estava prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre, não apenas a empresa, mas também a vida dos que ali estavam. A pergunta que pairava no ar era: estaria ele disposto a ouvir? E naquele instante, todos sabiam que a luta por respeito e mudança estava apenas começando. A verdadeira batalha enfrentaria o que era mais profundo, e Ana se preparava para o que viria a seguir. Mas poderia a mudança ser mais do que um simples discurso? O futuro ainda estava em aberto. O clima tornava-se cada vez mais tenso. Ana sentia cada respiração do grupo à sua volta, um misto de medo e esperança dançando nas expressões de seus colegas. Não era apenas uma questão de demissão, mas de dignidade, de voz, algo muito maior do que qualquer política empresarial. O CEO estava claramente nervoso, seus olhos movendo-se entre os rostos de quem ali estava. Era como se pudesse sentir a energia pulsante da sala, uma onda de revolta que estava prestes a explodir. Pedro, percebendo isso, decidiu que era hora de intensificar a luta. Ele começou a falar, suas palavras carregadas de emoção. Precisamos exigir o nosso espaço, não podemos ser coniventes com isso. As vozes começaram a se erguer. Ana não está sozinha, gritou uma funcionária que havia se mantido em silêncio até então. Nós estamos juntos nessa. Outra pessoa a seguiu, depois outra e outra. Era como um efeito dominó. A sala se transformou em um verdadeiro clamor por justiça, cada grito se somando ao anterior, até que a energia se tornou quase palpável. O som dos aplausos ressoava, como uma tempestade se formando. Ana sentiu aquele calor que antes a impulsionara agora, arrebatando cada parte dela. O medo de perder o emprego foi substituído por um impulso incontrolável de não recuar. Juntos somos mais fortes. Não podemos permitir que nossas vozes sejam apagadas. Sua voz soava, mais forte a cada sílaba. O CEO, agora em uma posição desconfortável,
tentava retomar o controle da sala, mas parecia cada vez mais um homem encurralado. Ele se inclinou na cadeira, parecendo mais um espectador de uma cena que não conseguia dirigir. E aquela era, de fato, uma cena poderosa. Ana olhou ao redor, viu pessoas com lágrimas nos olhos e sorrisos de determinação. A sala havia se transformado em um mar de solidariedade. Nesse momento, uma mulher idosa, que havia trabalhado a vida inteira na empresa, se levantou. Eles sempre tentaram nos silenciar, mas nós somos a alma desse lugar. Não podemos deixar que o medo transforme nossa luta em silêncio. A sala explodiu em aplausos. Aquilo não era mais apenas sobre Ana, mas sobre cada um deles. Era uma verdadeira revolução em miniatura. E Ana sentiu que fazia parte de algo muito maior do que imaginara. O CEO, em desespero, gritou: "Chega! Vou acabar com essa bagunça agora mesmo." Mas o que ele não percebeu era que o espírito dos que estavam ali não poderia ser contido. As pessoas estavam cansadas de se agachar. E com cada grito, Ana percebeu que as mudanças que buscavam eram possíveis. A luta começava a abrir brechas para novas esperanças. Uma nova ideia surgiu na mente de Ana. E se nós criássemos um fórum, uma plataforma para que todos pudessem se expressar? Se há uma coisa que aprendemos hoje, foi que não estamos sós. Aquela ideia inflamou os ânimos. Todos sabiam o poder que teriam ao compartilhar seus pensamentos, as dificuldades enfrentadas, as vitórias conquistadas. O CEO, percebendo que estava perdendo o controle, desferiu um golpe baixo. "Vou demitir todos vocês se não se acalmarem." As palavras dele soavam ameaçadoras, mas algo inesperado aconteceu. A sala ficou em silêncio e então, lentamente, as pessoas começaram a rir. Rir da própria situação. Não eram mais as vítimas da opressão, mas sim um grupo unido, forte e decidido a lutar por seus direitos. E a chama da determinação ardeu novamente. Ana tomou a dianteira. "Se é isso que você quer, então demita-nos, mas saiba que nunca seremos silenciados." A unidade estava ali, poderosa. O que ele não sabia era que uma faísca de coragem poderia acender um fogo incontrolável. Agora, a pergunta pairava no ar como um eco. Como eles continuariam a luta e que novas revelações seus colegas desvendariam nos próximos dias. A batalha estava se formando e o verdadeiro poder estava prestes a se revelar. Os murmúrios de riso se dissiparam lentamente, dando lugar a uma tensão palpável. O CEO estava visivelmente agitado, suando e se debatendo em sua cadeira, mas Ana sabia que havia dado o primeiro passo. A sala estava nervosa, mas também cheia de esperança. Uma esperança que antes parecia distante. E assim, as palavras de Ana ecoavam nas mentes coletivas, criando um mantra. "Nós não estamos sozinhos." Pedro, tão envolvido na energia da sala, decidiu que era hora de agir. "Precisamos nos unir, gente. Essa não é só uma luta por uma pessoa, mas pela dignidade de todos nós." Ele se voltou para Ana com um olhar que misturava admiração e determinação. "Bora fazer isso acontecer? Vamos criar esse fórum e dar voz a quem nunca teve a chance de falar." A proposta era audaciosa, e todos podiam sentir que ali, naquele momento, estavam escrevendo uma nova história. Várias mãos se levantaram, confirmando a ideia com entusiasmo. As vozes em uníssono reverberavam como um coro. A cada declaração, um novo sentimento tomava conta da sala. O medo, agora, se transformava em determinação. Ana olhou ao redor e viu sorrisos, cabeças acenando e muitas lágrimas de alegria. Mas o CEO, percebendo que seu poder estava se esvaindo, tentou uma nova abordagem. "Não adianta criar um fórum, isso não mudará nada. Vocês precisam entender que têm que respeitar as regras da empresa." Sua voz soava frágil e sem convicção, quase um grito de desespero. Mas as pessoas ali não estavam mais dispostas a se deixar enganar. A resistência que antes parecia uma faísca, agora era um incêndio descontrolado. "Regras?
Para nós ou para você? Uma voz masculina, que até então estava calada, soltou a indagação e o efeito foi como uma onda. Todos começaram a clamar pela verdade. Ana, sentindo a adrenalina correr em suas veias, decidiu que devia expor a hipocrisia do ambiente corporativo. Temos que falar sobre as demissões que aconteceram sem aviso, sobre os abusos de poder, sobre tudo que é escondido. As palavras dela acenderam olhares de surpresa nos rostos dos colegas. O choque era evidente. Não pode ser! Ninguém sabia da faxineira que foi demitida sem que ninguém soubesse? Gritou um funcionário da equipe de limpeza. Ali, a indignação havia encontrado um novo alvo, um símbolo de todas as injustiças que estavam sendo ignoradas. O CEO, percebendo que o clima estava mudando, começou a tremer. A dinâmica da sala mudou repentinamente. Os funcionários começaram a contar suas histórias, revelando situações que deixavam os colegas em estado de estupefação. Cada relato era um golpe na ideia de hierarquia e poder que o CEO tentava sustentar. Ana percebeu que aquele era o momento de um verdadeiro desabrochar. A batalha não era apenas por um cargo ou uma demissão, mas pela dignidade de todos. Se podemos apoiar uns aos outros, então não temos que temer mais nada, Ana bradou, enquanto a emoção transbordava. As palavras pareciam ecoar pelas paredes da sala, criando uma nova onda de apoio e solidariedade. De repente, o CEO, em um ato desesperado, se levantou e começou a gritar, tentando restabelecer o controle, mas isso não funcionaria mais. Com os rostos transformados pela coragem, os funcionários continuavam a se unir. O clima mudara completamente. Era um grito de liberdade, um clamor por justiça. Ana se sentia viva, cheia de empoderamento. Mas, no fundo, a pergunta ainda flutuava no ar. Qual seria o próximo passo dessa revolução? Havia uma mudança iminente pela frente, e agora só restava descobrir como canalizar todo aquele sentimento em algo ainda maior. À medida que o eco dos gritos de liberdade preenchia a sala, Ana sentiu uma onda de adrenalina percorrer todo o seu corpo. Os colegas estavam se levantando, não apenas em apoio a uma ideia, mas como um exército pronto para a batalha. O que antes era um ambiente opressivo, agora pulsava com vontade de transformação. O CEO estava sem palavras. Sua fúria só intensificava a determinação naqueles rostos determinados. Pedro, percebendo que o momento era crítico, se aproximou de Ana. "O que vamos fazer agora?" ele perguntou, sua voz trêmula de emoção. Ana olhou em volta e viu pessoas com lágrimas nos olhos, mas também com sorrisos de esperança que nunca haviam estado tão vivos. "Precisamos organizar isso. Se formos criar um fórum, precisamos de uma estrutura, um plano. Temos que agir rápido." Sua voz soava firme, uma força que não era apenas dela, mas de todos presentes. "Vamos dividir as tarefas", sugeriu uma colega, Luciana. "Alguns podem trabalhar na divulgação, outros na elaboração de pautas. Precisamos reunir nossas histórias e apresentar tudo no fórum." As ideias começaram a fluir, um verdadeiro brainstorming coletivo. As vozes se entrelaçavam, formando um tecido robusto que cobria cada canto da sala. Ali, pequenas sementes de esperança eram plantadas, prestes a brotar em algo grandioso. Mas enquanto a energia fluía, o CEO se recuperou e, em um gesto dramático, bateu na mesa. "Vocês acham que eu deixaria isso acontecer? Estão todos demitidos." Seu grito atravessou a sala, mas o efeito foi oposto ao esperado. Aqueles que antes tremiam agora se juntavam ainda mais, como se o desespero dele fosse combustível. "Nos demitir? Isso só vai acelerar o que estamos tentando fazer", gritou um novo apoiador, empunhando sua coragem como uma espada. Ana sabia que não poderiam ser movidos pela raiva, mas pela determinação. "A verdade vai prevalecer", ela exclamou quase que como um mantra. "Vamos expor as injustiças. Cada um de vocês tem uma história que precisa ser ouvida." O calor da sala aumentava e as vozes se misturavam em um coro poderoso.
A ideia do fórum já não era uma sugestão, mas um movimento. Cada função começou a se definir rapidamente. Alguns trairiam suas histórias pessoais, outros trabalhariam nas redes sociais para mobilizar mais apoio. Ana, com um brilho nos olhos, percebeu que aquele era um momento crucial, um momento que poderia ecoar para fora daquelas paredes frias e de volta à comunidade. Mas enquanto compartilhavam ideias, a porta se abriu. Um segurança da empresa, com um olhar severo, entrou e olhou em volta, claramente desconfiado. O clima na sala mudou, uma tensão palpável pairou no ar. Ana sentiu seu coração disparar. O que ele estaria prestes a fazer? A sensação de que eram observados pesava sobre eles. Estamos fazendo o que é certo, disse Luciana baixinho, quase sussurrando, como se as paredes soubessem do peso daquelas palavras. Ana respirou fundo e, numa fração de segundo, pensou: e se esse fosse o momento decisivo? E se eles pudessem transformar aquele medo em algo poderoso? É isso. Não vamos recuar agora. Ela murmurou para Pedro, que acenou, determinada a seguir em frente. Com o segurança observando, o grupo estava à beira de um precipício, mas também diante de uma nova oportunidade. O que aconteceria quando a verdade fosse finalmente exposta? Um novo drama estava prestes a se desenrolar, e uma decisão ousada poderia mudar tudo mais uma vez. O clima na sala estava elétrico, as vozes ainda vibrando da luta coletiva. Ana, sentindo cada batida do seu coração, sabia que a oportunidade de mudança estava em suas mãos, e a força da solidariedade pulsava ao seu redor. O segurança, rígido, avançou um passo. Seu olhar incisivo mediu o ambiente, como se esperasse qualquer sinal de debilidade. Mas havia um brilho determinado nos olhos de cada um ali presente. Eles não iriam recuar. Estamos apenas conversando, disse Ana, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Estamos compartilhando histórias e nos unindo para um propósito maior. A afirmação foi como um estalo na sala, e o grupo imediatamente se uniu, mais forte do que nunca. Eles não eram mais apenas colaboradores, mas uma comunidade. Raquel, sentindo o clima positivo, levantou-se. O que fazemos aqui é vital. Estamos nos unindo para que nossas vozes sejam ouvidas. A determinação no tom dela fez o segurança hesitar. Para alguns, era apenas uma faxineira. Para eles, era a fundação de tudo o que construído. O peso da verdade estava em suas palavras, e a responsabilidade de partilhar essa verdade se transformava em ação. Vamos aproveitar essa energia, Pedro gritou, seu entusiasmo inflamando todos ao redor. Se precisamos de apoio, vamos fazer uma manifestação aqui fora. Precisamos que a imprensa ouça nossa história. O plano começou a tomar forma, e as ideias foram crescendo como fogos de artifício na mente de todos. Se permanecerem juntos, seriam capazes de transformar o desespero em esperança. O segurança, percebendo a intensificação da conversa, tentou um último golpe. Vocês precisam sair ou vou chamar a gerência. Porém, a coragem de Ana não estava disposta a se deixar intimidar. Por favor, chame a gerência, ela respondeu, um sorriso firme se espalhando por seu rosto. Estamos prontos para falar com quem estiver disposto a ouvir. Então, a sala se uniu em um grito coletivo. Queremos ser ouvidos, ressoou como um eco poderoso. O segurança, sem saber como reagir, acabou dando um passo atrás. Aquela não era apenas uma sala de reuniões. Era um campo de batalha pela dignidade e pelo respeito. Ana, inspirada por aquele momento, disse: vamos nos organizar. Cada voz aqui precisa importar e ser ouvida. Não estamos fazendo isso apenas por nossa causa, mas por todos que não tiveram a chance de se manifestar. A sala estava repleta de determinação, cada olhar refletindo esperança, enquanto a ideia de uma manifestação coletiva se tornava cada vez mais concreta.
Logo aqueles que estavam na sala começaram a se dispersar, e a notícia do que estava acontecendo se espalhou pelo prédio. As pessoas se reuniram para ouvir, atraídas pela urgência do momento. A atmosfera mudava. O prédio estava prestes a se tornar palco de uma grande transformação. Com o grupo em movimento, Ana tomou a frente. Ela segurou uma folha onde a petição estava escrita e, enquanto caminhava em direção à saída, sentia cada passo seu pulsar com força e propósito. Hoje estamos aqui, mas essa é apenas a primeira parte da nossa luta. Vamos fazer barulho e garantir que nossa história não seja esquecida. A cada palavra, uma onda de empolgação crescia entre os colaboradores. Quando saíram para a calçada, um mar de rostos conhecidos se formou em uma multidão de apoio. O povo ao redor sabia que era hora de se unir. E assim, com um grito uníssono de esperança, a manifestação começou. Corações palpitavam, os olhos brilhavam com determinação, enquanto músicas de protesto ecoavam no ar. Cada passo parecia ressoar como um manifesto pela dignidade, e a paixão tomava conta da multidão. Ana sentiu o poder daquela união. A luta dela não era apenas por um emprego, mas por algo muito maior. Era uma batalha pela voz de todos. E naquele momento abafado de pressão e emoção, uma certeza se estabeleceu dentro dela. A transformação era possível. Um futuro diferente estava por vir e todos juntos poderiam construí-lo. Desse dia em diante, a vida de todos na empresa nunca mais seria a mesma. O impacto da verdade e da coragem reverberou por onde passou e a luta estava apenas começando. Um eco entre todos ali também se fez ouvir. Ana olhou para os colegas ao seu redor e sorriu, desejando que a força daquele momento inspirasse muitos outros por vir. E agora, se você chegou até aqui, está na hora de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer sua parte. Comente suas reações e teorias sobre essa luta e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de agir e se tornar parte de algo maior. Não espere nem mais um segundo.